eu comecei a dizer às pessoas que queria ser jornalista com 13 anos e a resposta era sempre a mesma: ei, lá vai este para o desemprego, ei, lá vai este acabar a fazer não sei o quê porque jornalista não vai dar. Eu sempre ouvi isto. Tenho média para isto. Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tenho Média para Isto. Lembrem-se que se precisarem de explicações para a preparação de exames, temos o Portal da Sabedoria, os links estão todos na descrição. Passem também no nosso Instagram, sigam-nos e vejam lá coisas giras que nós de vez em quando pomos. E é isso. O meu convidado de hoje é assessor de imprensa na Federação Portuguesa de Futebol. Bem-vindo, Exatamente. Tiago. Olá, obrigado pelo convite. Eu acho que a pergunta que todos os portugueses querem fazer é, que acho que foi a primeira que eu te fiz quando nós conversámos já há uns tempos. O que é isto de ser assessor de imprensa? Então, ser assessor de imprensa é uma profissão relativamente recente. Diria que deve ter aí cerca de uns 20, 30 anos, não mais do que isso. Só? Yeah. Veio no seguimento da profissionalização da comunicação enquanto instrumento para uma empresa, no fundo. Ou seja, o desenvolvimento dos mídia fez com que surgisse a necessidade? Não é só o desenvolvimento dos mídia, é também o início da visão da comunicação por parte das pessoas, certo, de que a comunicação podia ser usada em seu próprio proveito. Okay. E ao mesmo tempo que também, se não fosse assim, poderia ser prejudicial para a empresa. Certo. Desculpa, deixa-me só pedir-te, levanta só um bocadinho o microfone que eu esqueci. Okay. Assim está fixe. Tá, pronto. Pronto, como eu estava a dizer, isto inevitavelmente chegou ao futebol. Inicialmente através dos diretores de comunicação, mas depois começou a surgir a necessidade de, precisamos aqui de uma pessoa que faça a ligação entre a equipa e os mídia. Alguém que consiga prevenir problemas, alguém que consiga definir uma estratégia de comunicação, juntamente com o diretor de comunicação, naturalmente, para usarmos a comunicação em nosso proveito. Certo. E dessa forma melhorarmos também aquilo que pode ser indiretamente a performance da equipa. Eu acho que essa parte também é importante explicar. Ou seja, porque é que há aqui esta necessidade de... Se calhar explica primeiro o que é que tu exatamente fazes, ou seja, o que é que um assessor de imprensa exatamente faz, para as pessoas entenderem essa parte, e depois, porque é que isso é uma necessidade, né? Essa gestão da forma como a comunicação acontece entre os mídia e a equipa. Então é assim, o assessor de imprensa é o ponto de contacto entre os jornalistas ou a comunicação social e a equipa. Estamos aqui a falar de treinador, de jogadores, etc. Ou seja, se um assessor de imprensa não existisse, a ligação entre ambos era direta, o que poderia causar problemas, mal-entendidos, falta de estratégia por parte dos jogadores e dos treinadores que não têm que perceber de comunicação, porque estão focados em mil e uma coisas, e isso depois poderia causar problemas indiretos à equipa. Vamos pôr aqui um exemplo. Um jogador está chateado e não quer dar uma entrevista, ou melhor, fazem uma pergunta um bocado incómoda e ele não tem uma resposta preparada. Certo. A resposta que ele der pode ter dupla interpretação e pode ser levada... Isto continua a acontecer com um assessor de imprensa, atenção, claro, mas um assessor de imprensa procura prevenir esse tipo de situações. E estamos aqui a falar num nível top, mas se estivermos a falar num nível mais baixo, o trabalho do assessor de imprensa é muito procurar projetar a equipa na comunicação social. Como é que isso faz? Falando com os jornalistas do género, olha, há aqui uma história que pode ser interessante para vocês. Há aqui um miúdo ou uma miúda que é filho de não sei do quem, ou que marcou um grande golo, ou que tem uma história de vida que pode ser interessante para a comunicação social. Pronto, e a partir daí damos a conhecer a miúda, a equipa, o que quer que seja, e projetamos a nível mediático aquilo que vai ser o desempenho dela, ou seja, lá a conhecer. Vocês pegam numa história com a qual em princípio o profissional já estará mais confortável em abordar, dizem aos mídias, olha, está aqui uma história que pode ser interessante explorar, e é win-win nesse sentido? Exatamente, nesse sentido, sim. E impede que eles se calhar façam outras perguntas para os quais a pessoa não está assim tão preparada? Eu acho que a função do jornalista é perguntar aquilo que tiver para perguntar. A função do assessor de imprensa é prevenir aquilo que tiver para prevenir, ou preparar quem de direito que vai responder para o que for responder. Pronto. Portanto,
Isto aqui não é evitar fazer perguntas incómodas, porque se as perguntas incómodas se impuserem, as perguntas têm que ser feitas. Ponto. E vão ser feitas. Há conferências de imprensa, há entrevistas, há flash interviews, há ondas mistas, há o que quer que seja. Certo. Portanto, as perguntas vão sempre acontecer. Agora, cabe-nos a nós, dependendo do objetivo da equipa, porque o objetivo da equipa pode ser, sobretudo, prevenir polémicas, como por outro lado pode ser catapultar a imagem de uma determinada equipa para conseguir atrair mais gente. Vamos supor, o futebol feminino está a crescer muito. O objetivo do futebol feminino é crescer. Como é que nós vamos crescer? Com a ajuda, entre aspas, da comunicação social. E para isso acontecer, nós temos que dar motivos para a comunicação social se interessar por nós, certo, para a partir daí conseguir ter mais atenção mediática. Se estivermos a falar de uma seleção A atenção mediática já existe. Certo. A partir daí o que nós vamos ter que fazer é gerir a informação ao máximo, tentar gerir ao máximo a informação que sai, para a partir daí não haver polémicas que possam surgir de forma desnecessária. Isso é muito, muito interessante. Yeah. Epá, eu acho que é muito porreiro haver aqui, porque no fundo as equipas têm marketing, né? Uma equipa quase que tem ali uma equipa de marketing para... Pensa, eu gosto muito de fazer uma comparação com as empresas, que é, tal como tu tens um gestor de uma empresa, e o gestor trata da parte financeira, mas trata, acima de tudo, que procura que tudo o que é feito na empresa ajude ao sucesso da mesma. Certo. Um assessor faz essa gestão, mas ao nível da comunicação, ao nível da informação. Okay. Portanto, tudo o que nós fazemos é para o bem da equipa que estamos a representar e para o bem da instituição que estamos a representar. Portanto, toda a estratégia que nós definimos, quer seja em temas mais relacionados com equipas, como um europeu, um mundial, quer que seja, se calhar até a nível mais institucionais, como desde coisas de justiça, desde coisas económicas, o que quer que seja, o que nós fazemos é ao máximo procurar proteger a imagem da empresa que estamos a representar e da equipa que estamos a representar. Portanto, é fazer uma gestão de modo a que, no final do dia, essa equipa ou essa instituição sai sempre melhor representada do que quando o dia começou. Eu queria te perguntar para fazermos isto também em casos práticos, ok? Vou-te dar um cenário e tu vais-me dizer como é que tu ages ou o que é que tu fazes, qual é a tua função nesse caso, ok? Não sei se isto é algo que acontece. Pronto, claro que eu vou utilizar o Ronaldo como exemplo porque tem que ser, mas pronto, vamos supor. Estás a trabalhar lá e o Ronaldo nesse jogo marcou 2 golos, ficou 2-2 e ele falhou o hat-trick à frente da baliza e tudo mais, ok? Acaba o jogo, qual é o teu papel? Há papel aqui? Sabes que cada assessor tem um bocadinho a sua forma de trabalhar, não há um manual, uma fórmula. Não há um manual com regras e o que é que tu deves seguir. Há assessores que gostam de perguntar, neste caso ao Ronaldo ou qualquer outro jogador, queres ir à flash? Ok. E ele diz sim, não. Certo. Porque ele pode estar muito contente por ter feito 2 golos ou pode estar muito chateado por não ter feito o terceiro. E aí entra um bocadinho também o papel do assessor de já conhecer um bocadinho a personalidade do jogador. E é daí, e isso é, lá está, a minha forma de pensar, não significa que todos os assessores pensem desta forma, mas eu acho muito interessante e muito importante nós não termos não é necessariamente termos uma relação de amizade com os jogadores, mas temos uma relação próxima. Certo. Para os conhecermos também a nível pessoal, a nível de pensamento, a nível de personalidade. E a partir daí conseguirmos gerir, porque tudo isso também importa, conseguirmos gerir, nesse caso, a flash interview. Agora, tudo depende, o Ronaldo falou no dia anterior à comunicação social, então se calhar agora vamos por outro a falar. O Ronaldo, ou o jogador que fez esse bis, ele falou em determinados momentos, então se calhar vamos por outra a falar. Ele gosta de falar? Isso mesmo é uma pergunta importante. Ele gosta de falar? Certo. Há jogadores que não gostam. Há jogadores que simplesmente não querem, são mais resguardados, são mais tímidos, gostam de ficar mais na deles. A imprensa tem interesse em falar com o Ronaldo? É que se calhar houve, no jogo em que ele marcou 2, houve outro que se calhar marcou 3, então se calhar isso é mais interessante ainda do que falar com a coisa. Portanto, eu gosto de ouvir a opinião da pessoa que vai fazer a flash. Isto num nível mais baixo, ok? Gosto de dizer, ok, com quem é que tu queres falar? O jornalista, com quem é que tu queres falar? Com quem é que vocês tinham interesse em falar? E se ele me disser, olha, quero falar com o Ronaldo. Eventualmente, se fosse mesmo o Ronaldo, todos quereriam falar com o Ronaldo. Naturalmente. Portanto, não poderia ser sempre o Ronaldo a falar. Porque uma equipa não é só feita do Ronaldo. Certo. Mas... E estamos aqui a falar do Ronaldo, o Ronaldo como jogador hipotético, não necessariamente do Ronaldo em si. Mas gosto sempre de ouvir. E depois, a partir daí, olho para a minha gestão da equipa, de quem é que já falou, de quem é que vai falar, penso no futuro, quem é que pode falar, porque depois, em nível de personalidade,
há jogadores que devem falar em determinados momentos, há jogadores que têm um papel importante na equipa. Por exemplo, se é a minha maneira de ver, se numa equipa formos jogar um jogo importante, ou uma final, por exemplo, eu não vou pôr a falar um jogador que se calhar nunca falou. Ou até posso pôr, dependendo da circunstância, mas na teoria não o vou fazer. Se calhar meto o capitão a falar, certo, que vai reunir ali as tropas. Agora, imagina que o capitão só é bom a nível de equipa e se calhar até um bocado tímido a falar para a comunicação social. Se calhar meto outro jogador mais influente. Ou seja, não há aqui uma regra, há formas de pensar. E esta é a minha forma de pensar. E certamente muitos outros Açores, possivelmente, que terão a ver este episódio, pensarão de forma diferente. Agora, dependeria sempre muito das circunstâncias. Poderia, a nível, se estivéssemos a falar num jogador X que marca 2 golos, se eu o colocaria na flash, se eu tivesse que dar uma resposta curta e grossa, sem qualquer tipo de análise a este tipo de panoramas, diria que sim. Claro. Okay? O jogador está com moral, merece esse protagonismo de aparecer na comunicação social, fez por isso, e se calhar destacou-se mais do que os restantes. Pronto, e por algum motivo, hoje em dia, especialmente na Liga Portuguesa, sempre que há um jogador a receber, não é especialmente na Liga Portuguesa, mas na Liga Portuguesa aqui em Portugal não acontece isso. Na Liga, quando um jogador é eleito o melhor em campo, é sempre convidado a dar umas palavras quando vai receber o prémio, mas nem sempre é ele que vai à flash. Ok? Portanto, porquê? Porque esse, se quiser, já tem a oportunidade para falar, mete-se outro. Também se calhar fez um bom jogo. Essa parte também é interessante. Vocês é que decidem, não é decidem porque lá está, se o Ronaldo ou outro jogador qualquer não quiser dar a flash, não vai, ou a conferência de imprensa, mas vocês meio que é que decidem quem é que vai, é isso? Sim, de certa forma sim. Sim, eu gosto sempre de ter isso mais ou menos em concordância com o treinador, certo? Porque o treinador saberá melhor do que ninguém, conhecerá melhor do que ninguém as personalidades dos jogadores que têm à frente. Até porque isso tem impacto na psicologia deles, né? De algum modo, na motivação. E é a partir daí que nós vamos poder conseguir fazer alguma coisa em nível de ajudar a equipa a nível de performance. Certo. Se eu tiver um jogador que gosta muito de falar e que eu preciso de dar moral, se calhar vou dar um bocadinho mais protagonismo para ele depois ir mais confiante para dentro de campo. Se eu tiver um jogador que precisa de ser mais recatado, se calhar não lhe vou dar tanto impacto porque ele sente-se um bocado retraído pelos holofotes e isso depois pode-se repercutir dentro de campo. Portanto, o nosso trabalho a nível de ajudar a performance da equipa também tem muito à base disso. Certo. É o impacto indireto que as nossas ações podem ter na performance da equipa. Eu lembro-me de tu dares um exemplo interessante. Vou ver se consegui buscá-lo. Tu disseste, imagina que a equipa esta noite perdeu 3-0 ou perdeu os últimos 2 jogos. Tu agora queres que de algum modo a comunicação social não comece a cair em cima da equipa, então tens que gerir de uma forma. Mas se, por exemplo, ganhou os últimos 3 jogos e vem um jogo importante, há a expectativa de que a equipa continue a ganhar e tu também tens que gerir isso, né? Seja aumentar as expectativas para a equipa, seja baixar. Sabes que eu também só comecei a ter esta noção depois de começar a trabalhar no mundo do futebol, mas é muito fácil uma equipa perder ou ganhar no espaço de um jogo. O que é que eu quero dizer com isto? O trabalho e o processo de uma equipa, de uma instituição, do que quer que seja, de um treinador, é injusto nós avaliarmos apenas consoante pelos resultados. Eu vou dar um exemplo. No outro dia estava a fazer scroll, acho que era no Instagram ou no Facebook, não interessa, e estava uma frase do Mourinho em 2020. E o Mourinho disse assim, eu tinha acabado de ganhar 2-0, na altura treinador do Tottenham, tinha acabado de ganhar 2-0 ao Arsenal. Ele disse assim, o Arsenal é uma equipa muito complicada e muito bem treinada por um excelente treinador com excelentes jogadores. Tem uma visão muito boa para o clube. Foi algo do género. E o Arsenal na altura estava 7º, 8º, quer que seja. E tinha acabado de levar um banho de bola, entre aspas, do Tottenham. Certo. Mas o Mourinho, anda nisto há anos, percebe muito futebol, conseguiu perceber que o projeto que estava a ser montado iria dar frutos mais cedo ou mais tarde, com os jogadores certos, o treinador já lá estava. Agora, é preciso tempo no futebol, coisa que não existe. Portanto, quando eu comentei isso contigo, que às vezes é muito difícil gerir a comunicação social, no sentido em que se perdemos 3 jogos somos os piores, se ganhamos 3 somos os melhores, tem a ver não necessariamente com o facto de eles não estarem por dentro, mas sobretudo porque as pessoas de fora
muitas delas não estão por dentro. O que é que as pessoas de fora são? São adeptos. O que é que os adeptos querem? Resultados. Quando é que eles querem? Imediatamente. Ok? Portanto, a comunicação também tem o papel, entre aspas, ou a tentativa, ou deve servir para tentar gerir um bocadinho ao máximo não só as expectativas, mas perceber, ok, pessoal, nós não somos os melhores do mundo por termos ganho, nem somos os piores do mundo por termos perdido. Não há uma ninguém consegue dizer qual é a melhor equipa do mundo de forma unânime. Certo. Porque é impossível. A mesma equipa que ganha a Liga dos Campeões, mesmo a Argentina, que é a melhor seleção do mundo, supostamente, porque ganhou o Mundial, perdeu com a Arábia Saudita no primeiro jogo do Mundial. Portanto, não há equipas invencíveis, nem há equipas que nunca conseguem ganhar. E o que nós queremos mostrar, às vezes, com a comunicação é isso mesmo. É, calma, pessoal, perdemos, estamos num mau momento, mas nós estamos a fazer o trabalho para dar a volta. Se nós estamos a perder, o treinador vai dormir menos horas a procurar uma solução para a equipa, os jogadores vão dormir menos horas porque estão irritados e querem melhorar a sua performance, o fisioterapeuta vai pensar como é que eu posso preparar melhor os jogadores, o médico vai pensar como é que eu posso fortalecer algum tipo de músculo ou osso, quer que seja, para melhorar os jogadores. Um nutricionista vai estar a pensar como é que eu posso melhorar a performance dos jogadores através da alimentação. Ninguém vai estar contente se estivermos a perder. Mas ao mesmo tempo, se nós estivermos sempre a ganhar, o objetivo vai ser sempre como é que eu posso melhorar isto, como é que eu posso melhorar isto. Porque todos no futebol querem melhorar. Não está ali ninguém a querer encostar-se à sombra da bandeira a dizer agora está feito. Não é nada disso. Quando e essa é uma das coisas que mais motiva em trabalhar no futebol, é a ambição constante. Nós ganhamos queremos ganhar o segundo. Se ganhamos o segundo, queremos ganhar o terceiro. Se ganhamos o 10º, queremos ganhar o 11º. Se nunca ganhamos, queremos começar a ganhar. Portanto, todo o nosso trabalho é em prol disso, em função disso. E cada um com a sua função, e as pessoas vão aprendendo com os erros. Portanto, quando eu digo com essa questão de tentar gerir, entre aspas, a comunicação social, é passar uma mensagem de que, pessoal, nós não somos assim tão maus. Aqui vamos pegar os três maiores clubes em Portugal, Benfica, Sporting e Porto. Certo. Quando algum deles perde pontos, é muito fácil dizer eles jogaram mal. Sim. Mas é muito difícil dizer a outra equipa jogou muito bem. Percebes? E às vezes há muito mérito das equipas adversárias. E é isso isso é uma mentalidade de, se calhar até latina, não quero aqui reduzir a Portugal, mas se calhar até latina, porque se nós formos a outros países, isso já não acontece. Agora, sentes isso? Eu sinto que o futebol é visto de forma diferente em cada país. Eu acho que a Inglaterra não é? Depende. Porque lá está, o futebol depois também mexe aqui muito com as emoções. Ou seja, é fácil tu depositares, que é o que acontece, depositares o teu bem-estar quase da semana em 11 jogadores. Certo. E se eles falham, tu sentes que eles falharam contigo e tu ganhas raiva à equipa. E tu ficas revoltado com a equipa. Quando se calhar a equipa deu tudo o que tinha a dar, mas do outro lado também estavam uns jogadores cujas esperanças também foram depositadas neles e desta vez são eles a sorrir. Pronto, mas isto é assim, isto é futebol. Umas vezes ganhas, outras vezes perdes. Só que muitas vezes o adepto não tem essa noção. Não tem noção de que às vezes ganhas, outras vezes perdes e outras vezes ainda se empate. Ele quer sempre ganhar. E essa exigência tem que existir. Eu não digo o contrário. O princípio é ótimo. Exatamente. A exigência máxima é sempre bom. A pressão é boa. Exatamente. Mas é tipo, calma, não metas a tua felicidade naqueles 11 jogadores. Não, até podes meter, porque antes nisso do que muitas outras coisas, se calhar menos boas e até mais prejudiciais à saúde. Agora, se houvesse racionalidade no futebol, se calhar isto também não tinha metade da piada. Se houvesse racionalidade no futebol, eu não tinha ficado tão aziado como fiquei quando fomos eliminados pela França nos penaltis na meia-final, não tinha ficado aziado como fiquei quando a Suíça no Europeu de Futebol Praia nos ganhou na final. Portanto, tudo isto, tudo isto tem piada porque mexe com as emoções. Se não tivesse emoções, não se enchiam os estádios. Exatamente, logo aí. É uma experiência, tu vais lá ter uma experiência. Exatamente. E as pessoas vão à procura dessa experiência, vão à procura de... porque experiências, as pessoas querem experiência, também podem ir ao teatro, também podem ir a assistir a um concerto de música clássica, podem ir a uma sessão de poesia. Certo. Mas aquilo não mexe com as entranhas das pessoas. Não há ali competição. As pessoas gostam da competição. Eu estou no futebol porque eu adoro competição. Portanto, é isto. E o futebol tem essa particularidade. Agora, nem tudo é rosas, claro que não. Há muita coisa que podia ser melhorada. Mas é o que é. E as pessoas têm que aceitar. Vamos falar um bocadinho da tua licenciatura, que parecendo que não, também é importante. Ou seja, tu tornaste assessor de imprensa e estudaste Comunicação Social e Cultural na Católica. Exatamente. Certo? Essa foi a tua licenciatura. Eu queria te perguntar porquê esse curso e depois queria te perguntar também, ou pedir que tu explicasses, porque ontem, assim à última da hora, eu estava a acabar de rever umas coisas e percebi que o curso
tem um tronco comum com outros... Não, com o mesmo curso, mas depois tu podes escolher várias vertentes. Exatamente. Portanto, eu gostava que também explicasse essa parte. Então, começando pelo início, esta redundância. Sim. Entrei na Católica, mas não me candidatei só à Católica, candidatei a outras faculdades públicas também. Havia uma que eu... Sempre que nós não sei como é que está agora as coisas, confesso que não faço ideia como é que estão as médias, mas na altura, o curso de comunicação, eu sempre decidi que queria comunicação, porque eu queria ser jornalista, desde puto. E quando eu candidatei-me a comunicação na Nova, que a média era para aí 17, 18, e a minha média era 15, 16, ou seja, eu nem era daqueles alunos muito marrões, fazia a minha cena, estudava nas vésperas, destacava boa nota, mas não andavam ali a amarrar. Ainda dá. Exato, servia. Pronto. E depois ainda pensei em ir para o ISCSP, para o curso de comunicação. Até porque eu tinha lá um amigo que tinha entrado, ou melhor, que ia para lá também. Outros amigos iriam para outros cursos do ISCSP. E eu pensei, vamos aqui tentar o ISCSP. Eu não fiquei no ISCSP por uma centésima. Não foi uma décima, foi uma centésima. Ou seja, eu tinha a mesma média do último que entrou no ISCSP, mas... por ter tido menos no exame nacional, ou mais no exame nacional e menos, já não lembro agora o que é que foi, tinha a média geral do exame nacional e aulas era igual, o critério de desempate era um bocadinho inferior ao outro. Mas já me tinha inscrito na Católica. Porquê? Porque a Católica apresentava, quando eu entrei, a melhor taxa de empregabilidade na minha área. E eu comecei a dizer às pessoas que queria ser jornalista com 13 anos, e a resposta era sempre a mesma: ei, não vai este para o desemprego. Ei, lá vai este acabar a fazer não sei o quê porque o jornalista não vai dar. Eu sempre ouvi isto. Portanto, a Católica foi aqui um papel importante no sentido em que, eu quero ter emprego, quero trabalhar na área que eu quero, que eu gosto. Portanto, vamos escolher aqui a Católica. Minha mãe disse: olha, Tiago, faça aqui o esforço, em caso de necessidade, faça aqui o esforço. Nem que eu tenha que deixar de comer, vou-te conseguir pagar os estudos como deve ser. Por isso vais para a Católica, se essas outras opções não ganharem. E eu ainda entrei, foi no Politécnico de Benfica, a ESCS, Escola Superior de Comunicação Social, que na altura, a conversar com várias pessoas do meio, me disseram: ESCS é Politécnico, não é como se fosse um curso profissional, não é tão bem visto. Se calhar agora as coisas já mudaram. Era, exatamente. Só que eu não podia dar-me esse luxo de acabar um curso e depois de ficar 3 anos, depois de 3 anos de licenciatura, começar assim a olhar para as paredes, à procura que o emprego chegasse. Uma vez que tu já tinhas tanta certeza do que é que tu querias, não é? Exatamente. É que se eu não soubesse o que é que queria era uma coisa, mas eu sabia, tinha a certeza. Portanto, todo o meu percurso, depois vou para a Católica, acabo por ir para a Católica, foi a melhor decisão da minha vida. Vou para a Católica, todo o percurso que eu faço lá, que é um percurso que eu até considero minimamente interessante, é um percurso sempre tendo por base e no pensamento, eu tenho que distanciar-me dos outros ao nível de experiências que eu possa ter aqui, que depois me possam ajudar na vida profissional, mas também ao nível de currículo que eu possa fazer. E ainda agora a tua segunda pergunta: o curso da Comunicação Social e Cultural na Católica são 3 anos, naturalmente, em que o primeiro ano é um tronco comum, como estavas a dizer. A partir do segundo ano, tu és convidado a escolher uma de 4 vertentes. Acho que agora já mudaram um bocadinho os nomes, mas na altura era média e jornalismo, que é que tu fizeste? Exatamente. Comunicação organizacional. Acho que essa já não estava. Pronto, não sei se pode ter mudado o nome, é capaz de ter estado, mas mudou o nome. Comunicação cultural, mais a ver com a parte de teatros, de cultura, de turismo, acho que é mais a ver com isso, e comunicação visual. Filmes, séries, mais produção, mais escrita de guiões, esse tipo de coisas. E eu sempre quis jornalismo, então acabei por ir para mídia e jornalismo. E foi no último ano da licenciatura que eu comecei a perceber: calma, isto se calhar está aqui uma outra área semelhante, interligada com o jornalismo, que não é jornalista, porque eu não tenho os mesmos... posso até produzir conteúdos jornalísticos, mas não tenho as mesmas obrigações deontológicas de um jornalista. Não tenho que ser imparcial, percebes? Percebes? E então vamos isto aqui, eu que gosto de futebol, eu que gosto de perceber do meio, não quero ser treinador, mas gosto da vida de equipa, gosto da vida de perceber o contacto direto com os jogadores, etc. Se calhar aqui o Açor é ter uma coisa melhor para mim. Eu gosto de planear a comunicação, gosto de definir estratégias, sou um bocado estratega.
olha, então vamos experimentar aqui o assessor. E começo a investigar mais sobre a assessoria no meu último ano de faculdade. Pá, e começo a perceber que é aquilo. E depois candidato-me a empresas, a cargos de assessoria em clubes. E eu, é mesmo isto, mas depois não fico, ou porque estou a fazer mestrado, ou porque, e isso depois até podemos falar um bocadinho sobre isso, candidatei-me a um clube e não fiquei porque estava a fazer mestrado, e isso acaba por ser incompatível com a vida, né? Com a vida de clube. Mas começo a perceber, deixa cá mandar o currículo para a federação. E mandei o currículo em setembro, e depois em fevereiro chamaram-me. Que cena. Só para esclarecer Força. aqui, tu aí já tinhas o mestrado feito? Não. O mestrado eu fiz enquanto estava na federação. Ou seja, eu já tinha começado o mestrado. Eu comecei o mestrado em setembro de 2018. Acabei a licenciatura em maio de 2018, junho. E comecei o mestrado logo a seguir. Certo. E entrei para a federação em março de 2019, 6 meses depois. É que eu queria perguntar nesse sentido, se quando tu sais da licenciatura, no fundo, se já estás apto para ir para o mercado de trabalho, e depois qual é que tu vês que é a vantagem ou não de fazer um mestrado, sendo que tu, neste caso, nem precisavas de ter tido, pelo menos para ser assessor. Claro que não podemos generalizar, nem toda a gente quer ser assessor, mas é uma via e pode ser interessante perceber se mestrado é ou não algo que faz sentido para complementar a licenciatura que tu fizeste. Ora, eu não sei se isto vai fugir muito às respostas que as pessoas têm dado aqui, mas eu não fiz o mestrado para arranjar trabalho, eu fiz o mestrado porque eu queria investigar mais sobre um assunto. Okay? É curioso. Acho que nunca abordei o tema assim com ninguém, por isso também não sei, mas eu acho que sim, muitas vezes a ideia que se tem do mestrado, se não estou em erro, é essa de mais qualificações, é mais fácil arranjar trabalho. Não vou negar que isso também ajudou e motivou. Pronto. Agora, eu quando fiz o mestrado, eu fiz porque havia um tema em específico que eu queria investigar. Até posso dizer aqui que era a relação existente entre os futebolistas e as redes sociais, o potencial que eles viam nelas, como é que eles as encaravam, se eles tinham noção dos perigos e dos benefícios que poderiam daí advir, da comunicação com elas, da comunicação e do uso das mesmas. Certo. Se eles tinham noção de que se calhar era bom ter uma estratégia definida para as redes sociais, se eles têm noção de que se calhar podem fazer muito dinheiro com redes sociais. O Ronaldo hoje em dia cobra 1 milhão por post. 1 milhão? 1 milhão por post patrocinar por quando está a fazer promoção a produtos. Portanto, 1 milhão é mais do que se calhar qualquer um de nós está aqui nesta sala não vai fazer na vida toda. Trabalhar, percebes? Portanto, ele faz isso a fazer uma publicação no Instagram. Porquê? Porque trabalhou a marca dele o suficientemente bem para ter esse valor. Certo. O Ronaldo é uma marca. Os jogadores, todos os jogadores hoje em dia são marcas. Aliás, este grande contrato que ele conseguiu com o Al Nassr é muito pela marca dele, já não é tanto pelas pernas, né? É pela a marca. Até saiu aquela questão de eles tinham tipo menos de 1 milhão de seguidores e de repente contrataram o Ronaldo e acho que já têm 10 ou qualquer coisa assim. É uma coisa surreal. Os jogadores hoje em dia, os jogadores de futebol hoje em dia são marcas. Certo. Muitos deles até mais poderosos que alguns clubes. Esse é o caso mais gritante. Portanto, queria perceber se os jogadores tinham noção disto. E falei com jogadores, falei com treinadores, falei com empresários, falei com assessores de imprensa, falei com... E como é que conseguiste ter acesso aos jogadores e aos treinadores e tudo mais? Olha, beneficiei de já conhecer alguns, beneficiei de certos clubes me abrirem as portas, do género, olha, quero fazer aqui um questionário a alguns jogadores. Posso? Com este fim, com esta finalidade, com este objetivo, e quero só... O questionário é completamente anónimo. Quer que sejam à volta destas faixas etárias, sim ou não. A maioria deles disseram que não, houve outros que disseram que sim. E eu, que fixe. 2 ou 3 equipas e resolvi a coisa. E o resto foi com entrevistas exploratórias. Okay. Gostava de ter tido mais tempo e aprofundar ainda mais o trabalho. Gostava. Um dia, se calhar, até escrever um livro sobre isso. Agora, aquilo que não me motivou tanto no mestrado e que me motivou a não seguir para doutoramento são as especificidades técnicas de uma tese, as margens, o espaçamento. Sim. Não tenho mínima paciência para isso. Sim. E isso desmotiva-me muito ao longo do processo e acho que desmotiva muita gente. Gostei de fazer as leituras, adorei fazer a parte prática, de fazer os questionários, analisar as coisas dos questionários, adorei fazer as entrevistas. Toda essa parte da escrita que tinha que ser de forma muito restrita e metódica, isso para mim desmotiva-me completamente. Mas o que é que concluíste? Olha, concluí que, pelo menos em Portugal, isto já foi em 2021, portanto há cerca de 2 anos,
vai fazer agora 2 anos. Os jogadores ainda não tinham bem noção do potencial que poderia há 2 anos estar nas redes sociais. Já havia um potencial gigante. Né? Se estivéssemos a falar há 10, eu compreendia. Há 2, realmente. Lá fora diferente. Okay. Alemanha com muita noção, Espanha, Inglaterra com muita noção. Tens já jogadores mesmo a pagar a pessoas para gerirem as suas redes sociais, que em Portugal ainda há pouco disso. A sério? Sério. Quando eles vão para fora, diferente. Já começam. Os próprios agentes hoje em dia já começam a oferecer essa possibilidade, esse serviço, se calhar não sei se por uma percentagem extra ou não de pagamento, não faço ideia. Sei que alguns agentes, e nós temos aí grandes empresas com grandes empresas de agenciamento a trabalharem muito bem essa questão dos direitos de imagem, que é todo também um mundo, assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, etc. Portanto, é um mundo claramente em expansão, um mundo em que claramente os jogadores ainda não estão preparados para, tal como pagam se calhar 500 euros por um fisioterapeuta, não vão pagar 500 euros por um gestor de redes sociais, percebes? Não estão preparados ainda para perceber o potencial da comunicação. De retorno. Exatamente, e do retorno que isso lhes pode dar. E também o retorno não só a nível de benefícios, como também de evitar polémicas. No fundo é o meu trabalho, enquanto assessor de uma equipa. Mas se eles tiverem alguém a ajudá-los a nível individual, eu estou com eles 3 em 3 meses quase. Okay? A maior parte do tempo deles é nos clubes. E os clubes vão estar preocupados com um jogador em específico. Certo. Podem ter determinada estratégia para promover um jogador, para depois venderem mais tarde, para depois lhe darem moral para se ele assegurar um lugar na equipa. Mas o objetivo final é sempre promover o clube onde estão. Se tu tiveres alguém que te diz, tu agora és jogador de futebol profissional, e diz assim, olha, pá, eu gostava de construir uma carreira que me permitisse ganhar muito dinheiro, jogar nos melhores clubes do mundo e ter uma projeção em que se eu fosse ao Japão era reconhecido. Estás a ver? Era possível construir-se uma estratégia de comunicação para isso. Não se iria fazer tudo numa semana, num mês ou em 2. Iria demorar vários anos. Mas era uma coisa progressiva. Tu sabes, com este podcast, tu não passaste a ter 50 mil ou 60 mil seguidores de um dia para o outro. Foi uma coisa construída. Tudo nas redes sociais também é construído. É step by step. Portanto, os jogadores ainda não estão preparados para reconhecer... Estamos aqui a falar de uma forma geral, generalizada. Não estão preparados ainda para reconhecer o potencial da comunicação nas carreiras deles. Mas eu acho que cada vez mais eles vão ter noção disso. Ok. E aqui em que é que ficamos? Ou seja, o teu mestrado claramente valeu a pena e foi interessante porque tu querias explorar mais, mas consideras que, tendo em conta a tua licenciatura, se justifica fazer mestrado? Se calhar a pergunta também é um bocado vaga, não é? Depende de casos individuais. Eu vou contar aqui uma história, não vou dizer nomes nem empresas. Okay. Eu antes de estar na federação estive num sítio 9 dias. 9 dias? 9 dias. Mas era um clube ou... Não interessa. Okay. Mas não era clube. 9 dias. Em que surgiu a oportunidade de ir para lá e fui. E eram logo com um contrato. E eu, feliz da vida, saio da faculdade, logo um contrato, espetáculo, nem passo por um estágio, maravilha. Contrato, estavam a precisar, urgência. Tive lá 9 dias. Assinei contrato, pá, aí no 7º dia, 6º, 7º dia assinei contrato. Passei nos recursos humanos lá para assinar contrato, já estava palavrado que eu iria fazer. Mas fui assinar o contrato e eu fiz questão de ler o contrato todo. E no contrato todo estava lá uma data de linhas que não estava a gostar. Eu não estava a gostar daquelas linhas. Porque não só me colocaria numa posição completamente desvantajosa caso eu quisesse sair, como se eu fosse trabalhar para uma empresa concorrente, poderia ter que ressarcir de ordenados e não sei o quê. Pronto. Isto durante o contrato, naturalmente. O contrato era 6 meses, não era por aí, mas eu não gostei do pressuposto, entre aspas. Pronto. E então fui para lá trabalhar, fui com aquela na cabeça, mas eu não posso estar a pensar bem, falei com várias pessoas, fui inclusive aos recursos humanos, eles confirmaram que era exatamente isso. Mas eu não queria sair a mal. Então o que é que eu disse? Olha, fui ao meu chefe, olha, saíram os horários do mestrado, do segundo semestre, eu vou ter aqui aulas às 2 da tarde, é completamente incompatível, vou ter que sair. E ele olha-me nos olhos e diz-me assim, pronto, é uma decisão tua, mas espero que saibas que o mestrado aqui nesta área não interessa nada. E eu, pronto, já estou a pagar.
Agora é chato de desistir, não é? Deu jeito. Agora é chato de desistir. Então, malta, faça um mestrado como pensa. E se tu me perguntares, é crucial na tua área fazer mestrado? Eu digo que não. Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas é que há a tirar comunicação todos os anos no país inteiro? Quantos lugares é que há disponíveis? O rácio de pessoas a tirar é muito para muitos poucos lugares. Ou seja, o rácio é francamente desfavorável. Portanto, quanto mais qualificações tu conseguires ter, quanto mais cursos, workshops, formações profissionais, mestrado, estágios tu conseguires juntar, mais fácil vai ser, não só para criares currículo, como para teres experiências profissionais que depois te vão ajudar no futuro. Certo. No fundo é isso. A licenciatura, falaste em estágios. A licenciatura tem algum estágio curricular ou não? Eu fiz um, mas foi um estágio assim meio estranho. Ou seja, tu podes fazer estágios. A minha faculdade tem um gabinete especializado de apoio aos alunos que quiserem fazer estágios. É tipo autoproposto com uma ajuda da faculdade, é isso? Sim, tu podes chegar lá e dizer assim, olha, eu quero um estágio. E eles dizem, queres um estágio em quê? E tu dizes, quero um estágio em jornalismo. Ok, vamos analisar aqui as nossas hipóteses de jornais. Certo. Ok? Mas depois, e quem diz jornais, diz televisão, diz, e é possível fazer-se, e há muita gente a fazer-se. Até porque no primeiro e no terceiro ano tu costumas ter mais aulas de manhã, no segundo tu costumas ter mais aulas à tarde. Ou seja, tu consegues fazer ali um estágio ou de manhã ou de tarde. Quase um part-time. Quase um part-time, exatamente. E o estágio curricular, de certa forma, até tu consegues negociar bem esses pressupostos. Mas depois a Faculdade de Ciências Humanas da Católica ainda tem outra coisa muito boa, que é um mentoring. O que é um mentoring? Se tu fores finalista da licenciatura ou já estiveres em mestrado, tu podes te candidatar a um programa em que ficas com uma espécie de mentor, antigo aluno da faculdade, que está no mercado de trabalho. Ou seja, eu quando saí da faculdade, eu quando estava a acabar a faculdade, a assessoria começou a surgir esse bichinho da assessoria. Eu sempre adorei futebol e sempre quis trabalhar em futebol, mas a minha paixão sempre foi rádio. E o meu plano inicial era, vamos para a rádio. E então tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, de ter como mentor o Rodrigo Gomes da RFM. Ok, eu acho que ele deve ser mais cara que nome. Toda a gente deve conhecer a cara, não? Sim, acho que agora ele faz agora os programas da manhã da RFM, com a Joana Cruz e o Daniel Fontoura, pronto. Ou seja, alguém que já era extremamente experiente. Exatamente, e que me ensinou muita coisa. Ele levou-me à RFM, mostrou como é que se faz uma emissão. Ou seja, eu na altura não tinha bem a noção de que queria ser mais assessor do que fazer rádio, e então candidatei-me mais a nível de rádio, e tive uma experiência maravilhosa em termos de conhecimento de rádio. Portanto, isso é um programa muito bom da faculdade e acho que todas as faculdades o deviam ter. Não te tinha dado jeito, se calhar, por exemplo, tu tiraste counselling em Inglaterra, não foi? Pronto. Não teria dado jeito, se calhar, teres alguém antigo aluno da faculdade que te fosse dizer-te, olha, o mercado de trabalho é assim. Que já estivesse na profissão, sim. Se quiseres arranjar um emprego, tens que ter esta postura. Isso tinha dado um jeito. Nós tivemos alguns workshops de pessoas convidadas, certo, naturalmente, né, que vinham contar a sua experiência do mercado de trabalho e tudo mais. Mas, de facto, sim, alguém que está em direto contacto contigo a mostrar-te a realidade disto e olha, se calhar por aqui pode ser mais interessante para aquilo que tu estás a ver, ou isto não é bem como tu pensas. Essa parte, no fundo é um bocadinho aquilo que nós fazemos com este podcast, é, malta, este é o caminho. Exatamente. Que esta pessoa fez, vê lá se é isto que queres ou não. Exatamente, e vocês ainda possibilitam que depois a pessoa, olha, aquele gajo era assessor, deixa-me cá ver ao Instagram que quer fazer aqui umas perguntas. Isso assim ajuda, percebes? É se calhar um contacto mais direto que as pessoas não têm. Sim. E portanto eu acho isso mesmo importante, e acho que todas as faculdades o deviam ter. Quais foram assim as cadeiras que tu mais gostaste na licenciatura? E também se calhar aproveitava para complementar a pergunta com como é que foi para ti o ambiente académico e como é que foi o teu percurso académico, como é que foi para ti essa experiência? Vou começar pelo fim. Força. Os 3 anos de licenciatura que eu passei na faculdade foram os melhores da minha vida, e dificilmente algo vai bater isso, ok? O ambiente académico espetacular. Foi lá que conheci a minha namorada, foi lá que conheci os meus amigos, alguns dos meus amigos mais chegados. Foi lá que conheci alguns dos professores com quem ainda hoje mantenho relação e que mais admiro. Foi lá que criei as melhores memórias, a praxe, a associação de estudantes, a equipa de futebol, tudo isso, o próprio jornal da faculdade, tudo isso, espetacular. Se me dissessem, olha Tiago,
tens aqui uma viagem no tempo, tens aqui a possibilidade de voltar a viver tudo. Eu assinava por baixo. Logo, aqui na hora. Fixe. Adorei mesmo. Foram os melhores anos da minha vida. E foram os anos onde eu pude mais, onde eu cresci mais, onde pude mais ser genuinamente eu, sem qualquer tipo de pressão laboral, social, o que quer que seja. Era eu, fazia piadas quando queria fazer piadas, fazia parvoíces quando fazia parvoíces, quando queria fazer parvoíces. Nas aulas uma pessoa comportava-se, mas... O que é que tu achas que te permitiu essa liberdade toda? O próprio ambiente da faculdade? O ambiente, o facto de eu ter criado de certa forma uma forma de pensar em que eu me estou um bocado a marimbar para aquilo que os outros pensam de mim, e isso ajudou. O facto de ter tempo para experimentar coisas novas. Eu na faculdade fui fazer relatos. O estágio que eu fiz, há bocado não acabei essa conversa, o estágio que eu fiz foi no Clube Oriental de Lisboa, em que eu fazia relatos para a televisão dos jogadores de futebol, dos jogadores dos jogos dos miúdos, desde os 7 anos até aos 17. Isso existe. Aos 7 anos. Eles fizeram criaram esse projeto, caiu meio do céu, mas fui fazer relatos. Ok, mas deixa-me perguntar-te, agora entramos aqui nos relatos, há técnicas para isto? Eu fiz um curso com o Fernando Correia, que é um dos grandes nomes ainda hoje do relato português. Ele agora já está reformado, já tem quase 90 anos, acredito eu. Mas uma pessoa maravilhosa que nos ensinou muito e que depois ainda me permitiu ir à rádio. E foi o primeiro contacto que eu tive com a Rádio Nacional, foi ir a um programa dele debater futebol. Uau. Analisar jogos. Logo no teu tema. Foi espetacular. Fiz um curso, e com esse curso de relato. O que é que se aprende nesse curso? Olha, aprendes técnicas, aprendes necessidades de um relato, aprendes o objetivo do relato, porque o relato não é estares a dizer agora X passa para X, X passa para Y, Y passa para Z, não dizer remata gol. Não, especialmente numa rádio, por exemplo, quando estás a relatar em rádio, tu tens que dar noção espacial. Onde é que os jogadores estão no campo? Como é que está a atmosfera do estádio? É mil e uma coisas. Eu percebi que eu não tinha jeito nenhum para fazer relatos de rádio, exatamente por isso que eu não tenho esse savoir-faire de conseguir fazer isto. Escrever um livro de ficção. Tu tens mesmo que colocar a imagem extremamente detalhado. E eu não tenho jeito para isso. É televisão mais fácil, porque televisão só tens que complementar aquilo que a pessoa está a ver. Certo. Rádio é todo mundo. Sabes uma história engraçada? Quando eu era puto, eu achava, ou seja, eu ouvia os relatos, né, na televisão, não sei o quê, e eu pensava, como é que estes gajos sabem exatamente quem é que tem a bola e o que é que se está a passar e não sei o quê. O que é que eu achei? Olha a loucura. Eu já estava com tecnologia do século XXI avançadíssima. Que era... Eu achei que quando ele diz agora passa para Quaresma, o Quaresma chuta e está no... sei lá, quem quer que seja. Eu pensei que eles tinham aqui um visor que tinha... qualquer coisa ligada à bola, que se ligava a qualquer coisa da chuteira. Identificava os jogadores. Exatamente, tipo que aparecia o nome, agora é Quaresma que tem a bola. Que ridículo. Mas olha, mas se calhar isso é o futuro. Já pensaste nisso? Se calhar isso é o futuro. Será que vou apresentar esta ideia e vou começar uma startup? Por exemplo, daqui a 20 anos, se calhar isso é uma coisa normal. É possível. Se calhar até já há coisas desse género. Se calhar, não faço ideia. Mas conheci gente muito, muito fixe. Muitos deles até já me cruzei agora com eles a nível profissional. Nesse curso e foi muito giro. E depois lá está, fiz esse curso de relato, fiz stand-up comedy, fiz decidi desafiar-me, eu adoro fazer piadas, eu adoro ser parvo, no fundo. Eu adoro ser parvo. Mas que é? Fizeste na escola? Não, tirei um curse de stand-up comedy e fiz espetáculos. Fiz. Depois acabei por desistir porque aquela fase inicial que é ir a bares, a restaurantes, não estava a dar muita pica, então acabei por deixar cair. Receio de palco? Não, zero. E por não ter receio de palco é que eu me fui habilitar a ser enxovalhado em público. Nós tivemos aqui um episódio, sabes quem é o Pedro Durão? Sei, acho que sim. Ele veio cá, é o episódio anterior a ti, em princípio, se a gente não mudar isto tudo.
E ele, falámos exatamente dessa fase inicial, pá, da dificuldade que é, e por exemplo ele partilhou que, pá, o palco aterroriza ao mesmo, tanto que ele gosta muito mais da parte do guião. Mas sim, falámos dessa questão de testar material, ir a bares, ter esse tipo de experiências, aprender a gerir isso. Então quer dizer que tu, para ti, isso maravilha? Sim, tranquilo, até porque eu acho que tive impacto. Eu quando era puto fiz curso de representação, Okay. e fiz teatro e isso tudo isso. Acho que isso também ajudou que eu chegue a esta fase e não tenho medo de estar à frente de câmaras, não tenho medo de estar aqui a dar-te esta entrevista, não tenho medo de ir para um palco e ninguém se rir das minhas piadas. Pá, claro que há esse receio, claro que não é esse o objetivo. Pá, mas olha, se acontecer e lá está, não estou muito preocupado com o que depois possam pensar de mim. O que eu costumo dizer, as únicas pessoas que eu realmente me importo que pensem em alguma coisa, que pensem bem de mim, minha família é a minha namorada, o meu chefe e as pessoas com quem eu trabalho. De resto, e os meus amigos também. Pá, de resto, completamente indiferente. Mas, portanto, esses anos da faculdade foram espetaculares, deu para crescer muito, deu para perceber aquilo que gosto de fazer profissionalmente e não gosto, aquilo que... Porque depois lá está, eu percebi aí que, ok, eu gosto de fazer realmente piadas e gosto de fazer stand-up, mas não quero fazer a minha vida toda stand-up, isto não é para mim. Pronto, mas até me deu, esse curso até foi giro, porque eu comecei a perceber as premissas e as regras, entre aspas, do humor. E o humor não é tu chegares a alguém, dizeres cocó e xixi e as pessoas já estão-se a rir. Há regras para fazer humor, há premissas, há... Criar um contexto. Exatamente, a punchline, exatamente, pronto. Isso é muito giro, isso foi muito giro. E deu para, de certa forma, até desenvolver um bocadinho as minhas piadas, e agora os meus amigos vão estar a ver isto e vão dizer, mas tu continuas sem piada. Mas pronto. Ainda agora a tua primeira pergunta dá bocadinho. As cadeiras que eu mais gostei. Todas as cadeiras que eu mais gostei foram aquelas que nos deram total liberdade criativa para fazer os trabalhos. Ou seja, eu podia fazer uma coisa completamente estapafúrdia, como podia fazer uma coisa muito séria. Eu, por exemplo, por isso, comunicação radiofónica e projeto de rádio, as duas cadeiras de rádio que eu tive, maravilha, total liberdade criativa. Se eu quisesse falar, eu fiz um programa sobre a final do Europeu, em que era debate sobre o Europeu 2016, era debate sobre o jogo, depois tinha levado lá um convidado especial que tinha estado no estádio, contar as vivências, pá, e alugámos o estúdio de rádio e fizemos aquilo, foi maravilhoso. Ou então posso ter o contraponto em que quero fazer uma coisa muito séria, que foi o que eu fiz, foi em jornalismo de investigação, fazer um caso sobre corrupção no jornalismo desportivo. Acontece ou não acontece? Há ou não há? E isso depois permitiu-me conhecer muita gente que depois até disse, pá, até olha, interessante, depois mandar o teu currículo para o estágio, por exemplo. Olha que fixe. Estás a ver? Ou seja, a liberdade que as cadeiras te deram acabaram por abrir portas. Que fixe. Pá, acho que não faz sentido tu, no caso, na altura queria jornalismo desportivo, não faz sentido obrigarem-te a fazer uma coisa sobre as maçãs que foram contaminadas em Torres Vedras. Exatamente, só para perceber. Portanto, quanto mais conseguires, as minhas cadeiras favoritas foram aquelas em que deu para ajustar os trabalhos aos meus gostos pessoais. Inglês, apresentação de inglês, façam sobre uma série, escolham vocês a série. Pronto, eu fiz uma apresentação oral sobre uma série que eu gostava. Percebes? E treinei o inglês, treinei a arte da pesquisa, fiz os PowerPoint, fiz um trabalho bom. E estavas entusiasmado. Exatamente. Portanto, acho que aquela premissa de que o ensino tem que ser assim, assado. Aliás, há aqui, de certeza que vocês também já tiveram aqui convidados que já disseram isto. Eu tive amigos meus que os temas do mestrado eram escolhidos através de um leque dado pelo professor. Sim. Isso para mim faz zero sentido. Eu tenho colegas que passaram muito mal por causa disso. Zero, isso para mim faz zero sentido, porque se tu não te identificares com nenhum dos temas, que para ti vai ser um martírio. Sim, é ridículo. Eu acho que é completamente ridículo. E há tanta coisa, por exemplo... E do mestrado, que é tipo... Mesmo na licenciatura eu acho que não faria sentido nenhum, mas no mestrado, que já é uma coisa mesmo, investigação pessoal e muito mais séria, de repente estás a fazer sobre uma cena que não te... E que se calhar é mais do interesse do professor do que do interesse público. Exatamente, e no fundo não vais estar a contribuir para nada. Exatamente. E fazes aquilo que tens a fazer e se calhar não procuras mais porque não estás motivado e se calhar perdes ali uma boa oportunidade de avançar numa pesquisa de uma coisa interessante, como foi, por exemplo, o teu caso. Exatamente, tal e qual. Eu assumo que nesta questão de seres assessor e tudo mais, conheceste assim já grandes jogadores. E eu queria te perguntar se tens alguma história ou alguma coisa do género, tipo, a primeira vez que conheci o João Moutinho ou alguém, estás a ver, que seja assim conhecido e que estavas tipo, que tu viste, é ele, e agora vou ter tipo, dar-lhe, cumprimentá-lo, ou qualquer coisa assim.
Houve aqui isto. Eu sei que tu estás muito mais ligado à federação na parte de formação. Exatamente, futebol jovem, sim. Mas assumo que tenhas visto já grandes figuras. Não, já os vi todos, não é? Todos os do futebol português já os vi. E acima de tudo é muito engraçado porque é algo que o Tiago dá 6 anos, 5 anos, pensei, isto pode ser impossível. Ficava assim. E eu quando entrei na federação, não vou negar, também era um bocado uau, de repente neste momento é totalmente banal, tipo, claro, se eu vir o Cristiano Ronaldo, está o Cristiano Ronaldo, se eu vir o João Félix, está o João Félix, se eu vir o Bernardo Silva, está o Bernardo Silva. Totalmente normal, já perdi esse uau, e ainda bem, porque para o meu trabalho é importante não ter esse fator uau. Até porque deve ser extremamente desconfortável para os jogadores nem ali terem a sensação de que ok, está tudo exatamente, bem. Exatamente. Não, e a partir do momento em que eu lembro-me, na altura, eu também sou uma das vozes do podcast da Federação. E faço o podcast da Liga 3 e faço ainda o podcast da FPF 360, que é onde falamos um bocadinho de tudo a nível de Federação. E eu lembro-me que na altura foi para o Euro 2020, fizemos uma série de podcasts a recordar antigas participações de Portugal em fases de europeus e mundiais. Não, de europeus, aliás. E então comecei a falar com antigos jogadores. E eu estar a gravar um podcast com o Pauleta, com o João Pinto, com o Nuno Gomes. Certo. Era o Tiago de 8 anos ia estar em êxtase. Ia estar maluco. E eu só pensava, não, isto é realmente aquilo. Estou no caminho certo, porque eu estou a atingir aquilo que eu sempre sonhei e se calhar nem sabia ser possível atingir. E é isso que depois, eu acho que esta frase se calhar vai soar um bocadinho filosófica. Eu acho que tu tens que trabalhar para ser para que no futuro o teu, ou melhor, isto é difícil de dizer, mas tu tens que trabalhar para que o teu hoje se orgulhe daquilo que tu vais ser no futuro. Certo. Estás a ver? E no fundo que o teu eu passado esteja orgulhoso da pessoa que tu és hoje. Né? Exatamente isso. E se tu conseguires construir a tua vida com base nisso, não só a nível profissional, mas sobretudo a nível pessoal até, se tu fores uma pessoa que amiga do teu amigo, se tu fores uma pessoa, um exemplo para a tua família, se tu fores uma pessoa que trata bem a tua namorada ou o teu namorado, se tu fores uma pessoa em quem no fundo os outros podem confiar, se tu fores uma pessoa que trata bem as pessoas que têm à volta, tens bem caminho andado para te orgulhares daquilo que és no final da tua vida. Se conseguires a isso juntar uma vida profissional que te motives a trabalhar todos os dias, que te complemente com aventuras e experiências, que te faça conhecer pessoas que se calhar tu admiras e até gostavas de aprender com elas, tudo isso é um plus. Mas a tua vida deve ser vivida com esse objetivo de fundo, é que tu chegues ao lar de idosos ou à cama do hospital quando estiveres a falecer e digas, vivi uma vida em pleno, fiz aquilo que queria, estou orgulhoso. E é para isso que eu trabalho todos os dias. E é com isso, sempre com esse objetivo final em mente. Eu acho que isso é muito fixe. E acho que, imagina, isso é o maior clichê de todos, mas é mesmo a maior verdade. Tipo, tu teres 90 anos e eu gosto de ler poesia. E eu lembro-me que há um poema que eu até gosto bastante e que acaba com uma frase que é: eu não quero, aquilo é em inglês, mas eu não quero ter simplesmente visitado o mundo. Exatamente. Estás a ver? É tipo, eu fiz cenas, envolvi-me, tive triste, tive feliz, falhei, consegui, sei lá, uma panóplia de coisas, não é? Que no fundo chegas ao fim e valeu a pena. Até porque eu acho que há uma cena que é: eu tenho um desejo imenso de, quando eu tiver 90, 95 anos, eu sentir-me preparado para morrer, sabes? Do tipo, já esgotei, tipo, fiz tudo. Tipo, fiz o que tinha a fazer. Fiz o que tinha a fazer, agora, ok, está-se bem. Há uma música muito fixe dos One Republic, que eu adoro, é das minhas músicas favoritas, que é exatamente essa a mensagem, é o I Lived. Depois aconselho-vos a ir ver. Porque aquilo é espetacular. É exatamente essa. Eu vivi, enquanto estive cá, eu vivi. Certo. E chego aqui, olha, pronto, até à próxima vida. A próxima vida. See you in the next life. Exatamente. E então, acho que é mesmo o objetivo das pessoas tem que ser esse. Tem que ser orgulhar-te da vida que estás a viver agora e para isso, cada um tem os seus valores, cada um tem as suas ideias. Mas sabes que eu comecei a sentir isto depois de acabar a licenciatura. E comecei a sentir uma sede inesgotável de viajar, de conhecer o mundo, de ter experiências. E acho que isso depois também ajudou, e foi
foi um bocadinho frustrante inicialmente, porque eu sentia sempre que nunca viajava o suficiente. Eu adoro viajar. Sentia sempre que nunca viajava o suficiente, ainda sinto. Eu sinto que, eu não vou conseguir conhecer as ilhas todas da Tailândia, das Filipinas, da Grécia, não vou conseguir ver as ruas todas de Itália, não vou conseguir ver todos os estádios do mundo que eu quero. Deus dá-me mais 2, 3 vidas neste mundo para eu conseguir. Tal e qual. E ao início, aceitar isso para mim foi complicado. Agora, neste momento, sinto que estou mais seletivo com aquilo que quero ver. E sinto que estou a atingir porque eu sentia o quê? Sentia que os meus dias também eram de certa forma muito monocórdicos, eram muito iguais, e isso estava-me a irritar, estava-me a sentir que estava demasiado preso. Eu queria viver, quero ter experiências. Agora neste momento não, agora neste momento felizmente já estou numa posição até na federação que me permite sentir cada dia é quase um dia novo, que me permite, nunca sei como é que é o dia de amanhã, em que posso ter uma experiência nova, posso contactar com uma pessoa nova que eu antes idolatrava e que se calhar ainda vou aprender com ela, e isso para mim tem sido espetacular. Que fixe. Olha, vou-te pedir 3 conselhos para quem gostava de seguir comunicação social e cultural, e depois vou-te pedir 3 conselhos para quem quer ser assessor de imprensa. Se houverem conselhos para isso. Para quem quer seguir comunicação social e cultural, que não encarem a faculdade como ir às aulas e voltar para casa. Envolvam-se na praxe, se concordarem com a praxe. Envolvam-se na associação de estudantes, se tiver o vosso perfil. Eu fui presidente da associação e foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Escrevam para o jornal se sentirem que é a vossa cena. Façam parte de equipas de desporto. Conheçam pessoas. Procurem saber mais, interessem-se. Façam da faculdade a melhor fase da vossa vida, porque para muitos vai ser, e nós só temos essa noção quando saímos. E no fundo é que o mesmo chavão, que é não passem pela universidade e simplesmente visitaram, não é? Envolvam-se, desfrutem da vida académica. Vão aos rally-tascas, vão atirar ovos para cima dos vossos colegas. Ainda por cima ainda tive a sorte de parachar a minha irmã. Portanto, isso para mim foi uma experiência espetacular. Portanto, foi maravilhoso. Portanto, envolvem-se na vida académica. Procurar que os trabalhos sejam sempre uma extensão, ou melhor, não é uma extensão que eu quero, da vossa curiosidade. É isso? Sim, não só adaptar à vossa curiosidade, como também àquilo que vocês eventualmente poderão querer seguir no futuro. Certo. Porque os trabalhos podem ser, não é só fazer uma coisa de 10 páginas, de ir copiar a Wikipédia ou ir copiar referências bibliográficas e entregar ao professor. Não. Procurem entrevistar pessoas, procurem conhecer pessoas. O networking é fundamental. Apostem nas redes sociais isto pode ser já o terceiro conselho, apostem nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, para conhecer pessoas, para começar a contactar com pessoas, conversem com elas. Deixa-me acrescentar aí uma coisa, que esta é uma deixa do Faustino, e foi dos melhores conselhos que ele já me deu e que para este projeto tem funcionado, que é não tenham medo de ser chatos, porque é isso. Toda a gente, o Ronaldo, não sei quantos, são todos seres humanos, e há de haver um que te responda uma mensagem para uma cena que tu precisas e tu vais conseguir. Sabes que há uma pessoa que hoje em dia está cada vez mais conhecido, e aliás até teve agora nas Cristina Talks, que é o Fred Canticastro. Olha, sim, gosto muito dele. E eu sigo o Fred Canticastro já aí na boa há uns 3, 4 anos. Eu comecei a acompanhá-lo no LinkedIn. E ele fez um post um dia que nunca mais me esqueci, e que eu pensei, uma ideia de gênio, eu gostava de ter começado a fazer isto mais cedo. Que é, todas as pessoas que ele tinha curiosidade em conhecer, ele mandava mensagem a dizer assim: bora almoçar. Vamos almoçar. Ele mandou mais 200. Ele mandou mais 200, mas se tu conseguires que uma comece, a outra vai falar bem de ti, a outra, isto é um bocado como começares o podcast. Começas o podcast com um convidado, depois o convidado se calhar introduz-te outra pessoa, e depois começa aqui um rol em que de repente estás a almoçar com 10 pessoas diferentes. É verdade. Vai-te sair caro, porque se calhar vais pagar o almoço. Pronto, mas se calhar compensa em termos de compensa mais isso do que fazes um workshop. E porque ele ia e fazia as perguntas que ele queria fazer. Exatamente. Ele quase preparava ali uma entrevista para aprender com a pessoa. Exatamente. Sem dúvida. É uma ideia genial. É uma ideia genial. E 10% das pessoas é garantido que vão aceitar. 10%. E se pagar o almoço eu vou, eu gosto de comer almoço. Portanto, e a gente conversa um bocadinho e está tudo bem. É mesmo verdade. E 3 dicas para quem quer ser assessor de imprensa? Acho que ter uma boa postura nas redes sociais, uma postura não só nas redes sociais como também presencialmente. Ou seja, o assessor de imprensa não é uma pessoa que
que procuro dar nas vistas. É uma pessoa que é muito trabalho de bastidores, e é um trabalho muito... É gratificante porque contactas, se calhar, com pessoas que idolatravas e pá, eu um dia sei que vou ter filhos e se calhar o meu filho ou a minha filha, se gostarem de futebol, vão idolatrar muitos dos jogadores que eu hoje acabo por conhecer porque são os craques da manhã. Pronto. E se calhar daqui a 10 anos eles vão estar a ter camisolas dos jogadores que eu hoje se conheço. E eu também penso nisso e acho isso engraçado. Mas acho que teres uma... Isso não é só para assessor, acho que isto é... Se calhar até incluo este conselho, a postura meio low profile e a postura... uma postura sensata nas redes sociais. Até incluo nos conselhos para a vida profissional, não necessariamente de assessor ou de comunicação social. Portanto, para assessor, então, eu diria que estar constantemente a par da informação que sai. Eu sou uma pessoa que leia todos os dias os jornais, sou uma pessoa que todos os dias, várias vezes ao dia, vai ao e-mail ou aos jornais online ver, e tenho sempre notificações para todos os meios de comunicação para ver o online digital dos jornais. Desportivos, assumo eu. Desportivos sobretudo, não só desportivos, mas sobretudo. Porque há outros, se o Correio da Manhã, a CNN ou a SIC ou a RTP decidirem tiverem um exclusivo de informação sobre desporto, não vai aparecer, certo. Estás a perceber? Pronto. Mas faz sempre bem estar atento a qualquer outro tipo de comunicação, de informação, aliás. Portanto, estar informado. Estar informado. Isto parece fácil, mas há muita coisa. Eu quero aqui dizer as principais. Estar informado, ter a noção de que o nosso trabalho tem sempre que ter como decisão final, ou melhor, como objetivo final, o bem comum. Ou seja, eu não posso querer ser assessor porque vou aparecer nas conferências de imprensa lá dos jogadores. Eu quero ser assessor porque vou contribuir, ou que acredito que vou contribuir para o bem para o sucesso da equipa. Vestir a camisola é fundamental. Vestir a camisola, podemos não nos identificar com o jogador, podemos não nos identificar com o treinador, podemos não nos identificar, podemos até nem ser do clube que estamos a representar. Mas identificas-te com a missão. Exatamente. Se eu for, não quero estar aqui a pegar em exemplos de estejas grandes, mas se eu for representar o Belenenses e for adepto do Vitória de Setúbal, eu tenho que perceber que se eles os dois jogarem entre si, eu vou defender o Belenenses até à morte. Certo. Ok? Quando eu não estiver a trabalhar, até posso desejar que o Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube, eles não gostam de Vitória de Setúbal, o Vitória Futebol Clube ganhe, e está tudo bem com isso. Agora, enquanto eu estiver a trabalhar, eu vou querer sempre o bem da instituição que eu estiver a representar. Vestir a camisola ao máximo. Boa. Olha, bons conselhos. Projetos que tu queres partilhar aí para a nossa audiência? Projetos... comecei um podcast também, já aqui há algum podcast tempo. Com morangos. Podcast com morangos, onde entrevistamos aí malta que teve nos morangos com açúcar, não tem nada a ver com futebol. Aliás, eu... estando a trabalhar no futebol, eu quando não estou a trabalhar quero desanuviar do futebol e afastar um bocadinho do futebol, que isto é muito, muito futebol. Portanto, podem ver, são conversas informais com os atores dos morangos e atrizes. Nós já tivemos um diretor de atores também. Portanto, acho que são conversas giras, dá para recordar. No fundo, dá para recordar numa altura em que até estamos, de certa forma... não sei, eu sinto isso, pelo menos estamos muito numa era de recordar coisas antigas. É o Revenge of the 90s, o Revenge of the 2000s. De repente o Vale Tudo volta passado 10 anos. Este podcast também ajuda a recordar os morangos, portanto, a recordar coisas antigas. E no fundo é isto. Podem acompanhar-me nas redes sociais. Eu também vou lá partilhando muitas coisas de trabalho, portanto, quem tiver curiosidade... Sim, nós também metemos na descrição. E pronto, queria perguntar, à partida a resposta será sim, não é? Mas se estás disponível para, se alguém precisar de mandar mensagem, sem para dúvida, ver se está tudo ok. Sem dúvida. Pronto, boa. Obrigado. Tiago, muito obrigado, amei esta conversa, acho que foi incrível. Obrigado. E vou-te deixar só com uma curiosidade final que deixo sempre. O clube de futebol mais antigo do mundo é o Sheffield FC, fundado em 1857. Já agora, podem ver uma série muito gira na Netflix, que é o The English Game, que é sobre a fundação do futebol. English Game? English Game. Tu sabias que era o Sheffield? Eu sabia que era um Sheffield, não sabia, há vários Sheffields. Acho que há 2 Sheffields. Eu não sabia qual deles é que era, mas sabia que era um Sheffield de Inglaterra. Okay. Sabia. Boa. Tiago, obrigado.